Quantos estavam aqui ontem? Amados, o que é que foi o dia de ontem? Na verdade, o Senhor fez grandes coisas no meio de nós. Nós estamos com essa frente, o Senhor confiou a nós. Fomos encontrados aos olhos de Deus como aquele bom samaritano que estávamos andando e encontramos um casal de pastores que estavam comissionados, fazendo a obra de Deus, mas estavam largados, como que semi-mortos, né? E aí nós então pudemos dar o privilégio de abraçá-los e começarmos a caminhar ombro a ombro. E falo aqui do pastor Everton e a irmã Vânia, lá em Guiné-Bissau. Estiveram aqui conosco há um tempo e estão lá desbravando. Grandes coisas o Senhor tem feito. E ao longo desse período, então, nós fomos vendo que Deus foi de fato trabalhando, alargando as estacas naquele lugar. E Ele nos fez sonhar com eles com relação a uma base missionária, um lugar onde nós vamos contemplar uma igreja, vamos contemplar uma escola, um refeitório com uma cozinha ali para eles fazerem tudo que precisa fazer para aquelas crianças, uma casa geminada com 2 apartamentos para missionários, né? Os Coasque da vida aí que vão estar sendo enviados junto com alguns pastores e aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, e também o IGD, Instituto Guineense de Desenvolvimento Integral, para dialogar com a Unicef e nós estarmos ali então de forma de reino, no que diz respeito a toda a espiritualidade que a igreja comporta, mas também termos um local para dialogarmos com o terceiro setor, com a Unicef, tudo aquilo que o Senhor for confiar nas nossas mãos. E então, por conta disso, nós decidimos fazer um hambúrguer, né, neste ano, reunirmos todos os nossos esforços para tentarmos, né, chegar aí à venda de 1.500 hambúrgueres, para tentarmos angariar um valor líquido de R$15 mil. E eu quero dizer a você, nessa noite, com muita alegria no meu coração, que ontem foram vendidos 1.648 hambúrgueres. Glória a Deus! Glória a Deus! Que estará dando a nós, num valor líquido, mais de R$20 mil. Amém? Deus é bom! Deus é bom o tempo todo. E aí ainda, dentro dessa visão, dentro desse entendimento, nós estamos nos preparando para irmos para lá, ficarmos 20 dias lá em janeiro, do dia 2 ao dia 22, 23, alguma coisa assim, para de fato estarmos construindo, levantando as primeiras paredes. O pastor Everton e os obreiros lá, eles já começaram a construir os blocos de concreto e estão ali preparando para que quando a gente chegue, a gente monte uma força-tarefa, consiga levantar essas paredes. O Senhor tem sido gracioso. Só que, amados, ir para Guiné-Bissau é praticamente 2,5 vezes o preço de ir para os Estados Unidos. A passagem para Guiné-Bissau está em torno de R$5.800 ida e volta, uma passagem. E aí então, conversando lá em casa, o que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer essa mulher aí de Provérbios capítulo 31, que guarda todas as coisas, uma multiplicadora do nosso lar, começou a descer as caixas das roupas dos nossos filhos que estavam guardadas lá, e começou a reunir as coisas. Bom, resumindo, nós trouxemos mais de 20 caixas de roupa da nossa casa para montarmos um bazar aqui, e o povo da igreja começou a se compadecer dessa atitude tão nobre da minha esposa, tá? Porque se fosse por mim, isso daí já não existia mais. Glória a Deus pela vida dela. E aí as pessoas foram conseguindo até, nós tivemos, gente, sem brincadeira, tivemos lojas que a Priscila conseguiu falar com proprietários de lojas, o comércio aqui de São Bento do Sul, que trouxeram coisas novas para o nosso bazar. E ontem foi levantado R$6.200 no bazar. Aleluia! Deus é bom, não é? Deus é bom demais! E o diabo continua não prestando. E eu falei para vocês que eu tinha mais uma novidade, não falei? Então, pastora do meu coração, vem aqui. Ela conta melhor do que eu. Ai, gente, que alegria! Então,
Um dia tô eu no quintal da minha casa pensando, meu Deus, o G começou a fazer uma prévia do desenho da construção daquilo que nós gostaríamos de fazer em Guiné. E é claro que a princípio vai ser um lugar, uma igreja / escola e uma cozinha, mas tem todo esse projeto. E quando foi anunciado o hambúrguer e a ideia era de levantar 15 mil reais, eu fiquei pensando, Deus, eu fui lá fora no meu quintal, eu gosto muito de ter o meu tempo com o Senhor ali. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza, convicção de que esse valor não vai dar nem pro cheiro. 15 mil reais é muito legal a gente conseguir levantar, ok, mas é muito pouco. E aí orando com o Senhor, e o G começou a levantar a realidade ali de produto, de valor tal, e era muito acima daquilo que a gente imaginava que fosse. E a gente ficou surpreso com os valores de lá. E a gente, uau, meu Deus, e aí, né? E nessa, eu não tô brincando, foi exatamente assim. Eu estava orando, eu estava com o meu celular, porque eu uso o aplicativo da palavra, eu li alguma coisa, tô lá, de repente chega uma mensagem pelo Messenger de uma amiga que mora nos Estados Unidos. Não posso nem dizer que é uma amiga, mas é uma pessoa que tem um carinho muito especial pela gente. A gente tem um carinho especial por essa família. E essa pessoa disse assim, oi Ju, tudo bem? Eu vi ali no Face que o pastor colocou uma mensagem sobre os hambúrgueres e a gente quer ofertar. Manda a conta. Eu falei, amém, uau. Aí eu escrevi para ela assim, você não faz ideia, eu estou aqui fora no meu quintal, orando e falando com o Senhor a respeito da África. O que mais a gente poderia fazer para levantar mais fundos e tal. E eu entendo isso como um sinal, uma confirmação do Senhor. Ela, ai, que bom. Tal, mandei. Aí, à noite em casa, sentada no sofá, chega uma mensagenzinha dessa pessoa dizendo assim, Ju, você pode checar na conta de vocês? Eu fiz o depósito e eu queria confirmação. Gente, eu dei um pulo do sofá. Eu não tinha tido tempo de conversar com o G ainda sobre a mensagem, sobre não sei o que. Eu só pulei, ele falou, o que foi? Eu falei, você não faz ideia. Você não faz ideia, você não faz ideia. E vocês não fazem ideia. Foi uma oferta de 30 mil reais. Gente, glorifica de pé. De pé. Oh, Deus. Nós temos 50 mil reais para investir em Guiné-Bissau. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Senhor amado. E a mensagem hoje tem tudo a ver com isso. Sabe? No começo da nossa jornada de ministério, onde nós tivemos que aprender a viver de mantenedores, foi um grande desafio para mim e para a Ju, porque viver da oferta de alguém é um desafio. Quando você trabalha fisicamente, fisicamente, claro, né? Você não é um fantasma, mas quando você trabalha num lugar que você recebe uma folha de pagamento, ou você recebe um prolabore da empresa que você tem, ou você recebe uma comissão de uma venda que você faz, você olha e diz, ok, é justo. Quando você diz sim a Deus e você dá passos de fé, e agora você fica na dispensação do Senhor, e o Senhor tem que se achegar por meio de irmãos e dizer, olha, estava orando por vocês e resolvemos dar uma oferta, é constrangedor. E isso é algo que nós tínhamos que aprender a lidar. E graças a Deus passamos de fase, né, nesse aspecto. Entendemos que faz parte dos planos do Senhor. Eu sempre sonhava, eu dizia, Senhor, eu quero viver uma vida onde eu vou ter um bom trabalho, vou ter uma boa empresa, vou ter uma renda e eu vou lhe servir. E Deus uma vez disse para mim, eu não quero a tua sobra, eu quero o teu melhor tempo. E para eu ter o teu melhor tempo, você vai ter que se tornar totalmente dependente de mim. E o Senhor então começou a trabalhar no nosso coração em relação a isso. Mas
passando de fase, né, nos entendimentos da nossa vida, da nossa jornada com Deus, quando essa oferta, que eu acredito que tenha sido a maior oferta que nós recebemos como igreja, de alguém, de algum lugar, chegou e passou esse momento de euforia, passou esse momento de vibração, né, de falar, meu Deus do céu, e agora, né? Veio a segunda fase do momento, que é a fase da responsabilidade. É a fase de nós olharmos para isso e dizermos, uau, tem pessoas confiando grandes valores nas nossas mãos. Há uma responsabilidade. Há, primeiramente, um reconhecimento de crédito, não é verdade? Porque para alguém ofertar um valor relevante na vida de outra pessoa, essa pessoa, no mínimo, credibiliza aquilo que ela está fazendo ou quem ela é para o Senhor. Então, nós primeiramente olhamos para isso e tememos ao Senhor, para que a gente continue multiplicando esses talentos, porque essa é a mensagem dessa noite, essa é a nossa responsabilidade. No livro de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, vamos ler juntos, vamos honrar a palavra de Deus, vamos encontrando esse texto em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, vamos ficar de pé e vamos ler juntos. Uau! Deus é Deus, né, gente? Ele é o dono do ouro e da prata. Está escrito assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio da tua presença nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vem fazendo no meio de nós. Nos colocamos como barro nas mãos do oleiro. Mais uma vez, nos colocamos, Senhor Deus, como mordomos do teu reino. Nos colocamos, Senhor Deus, como multiplicadores dos teus talentos. Nos colocamos, Senhor Deus, como anunciadores das boas novas. Senhor, nos colocamos como arautos da mensagem de paz e de reino eterno. Senhor, que nessa noite, a tua palavra que não volta vazia, que é viva e eficaz, Senhor, venha a discernir o nosso coração, venha a multiplicar o nosso entendimento e a revelação que o Senhor já tem dado em cada um de nós. Fala segundo a necessidade de cada um, fala segundo a demanda de cada coração, cada entendimento, e que, Senhor, saiamos daqui melhor do que nós entramos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esse momento é um momento de definição. Jesus está próximo a ser assunto aos céus, a subir aos céus. Ele havia ficado por 40 dias com seu corpo modificado ou glorificado na presença dos seus discípulos. Haviam tido muitas testemunhas tais que até os historiadores comprovam de que Jesus de fato apareceu com o corpo glorificado, porque o que ele causou na vida daqueles que o viram foi simplesmente a decisão de se tornarem mártires para Jesus. Ou seja, ninguém se torna mártir a não ser que tenha tido uma experiência impactante e genuína, não é verdade? Então estes homens todos que tiveram essa experiência com Cristo ressurreto, estavam ali nos últimos momentos na presença dele, e é justamente neste momento em que eles questionam. Pensa, se você tivesse os teus últimos minutos com Jesus na terra, qual seria a tua pergunta? O que você pensaria em falar com ele? Qual seria o assunto que você iria abordar? E neste momento, esses homens dizem, Senhor, será que é este o tempo em que restaures o reino a Israel? Amados, os judeus, eles tinham uma promessa. Eles estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, porque Jesus era reconhecido por eles o Messias. Era reconhecido por eles aquele que haveria de vir e estabelecer um novo reino. Foi aquilo que os profetas no Antigo Testamento diziam.
era o que estava de pano de fundo na expectativa de todo judeu que aguardava a vinda do Messias, do ungido, do Cristo. E Jesus ouve essa pergunta. Eu imagino que aqueles discípulos, aqueles próximos que estavam ali reunidos, pensando nas promessas, nas profecias dos profetas, como por exemplo a de Joel 2:28, onde está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Havia uma expectativa, meus amados, havia uma expectativa, só que a expectativa dos judeus era uma expectativa terrena, era uma expectativa de um trono na terra, era uma expectativa de um povo que havia passado por guerras e guerras e guerras e domínios e domínios e domínios. Se nós pararmos para pensar só nos últimos 500 anos antes de Cristo nascer, nós nos lembramos nas escrituras do cativeiro babilônico, ou seja, o domínio babilônico sobre o povo judeu, sobre o povo de Deus. Depois, na sequência, nós nos lembramos do domínio persa, quando Dário, quando Ciro tomam o domínio da Babilônia e permitem com que eles regressem, retornem ali para Jerusalém, retornem para Israel. Na sequência, onde nós temos ali o período onde a palavra de Deus não fala nada, que é quando acaba Malaquias até Mateus, nós sabemos que há ali um período interbíblico de 400 anos. Nesse período de 400 anos, nós temos o domínio dos gregos sobre aquele povo, onde os gregos, Alexandre o Grande, aquele grande desbravador, que era um homem sanguinário, que conquista muitas terras, e ele coloca não somente territórios sobre a Grécia, mas ele muda toda a cultura do lugar, ao ponto de quando Jesus pisa na terra, todos ali no Oriente Médio estão falando a língua grega. Nós vemos o Novo Testamento inteiro escrito no grego, justamente por conta disso. Um domínio dos gregos, e antes ainda de Jesus voltar, os romanos sobrepõem-se sobre os gregos e dominam novamente. Ou seja, em 400 anos nós tivemos 4 variações, 4 mudanças de domínios de outros povos no meio de uma nação. Agora imagina eu e você aqui, que estamos aqui na nossa torcida para que o Brasil avance, amém? Estamos aqui orando, intercedendo, clamando para que o Brasil avance. Sabemos que estamos vindo também de uma história de 500 anos de roubo, de muita bagunça. Imagine se nós estivéssemos aqui nesse mesmo momento, tendo que vislumbrar um país que foi saqueado, que foi usurpado por 4 domínios de 4 nações diferentes. A gente já está só, desculpa que a expressão, mas o bagaço da cana, olhando um para o outro e torcendo e dizendo: será que não chegou a nossa vez agora? Será que não chegou a nossa vez agora de dominarmos os povos? Será que não chegou a nossa vez agora de avançarmos? Eram isso que estes discípulos estavam esperando. Era isso que eles estavam esperando. Nós encontramos num outro momento também em Lucas 9:54, uma atitude muito estranha de Tiago e João. Quando Jesus e seus discípulos estão indo para Jerusalém, eles param em Samaria, já era tarde da noite, e eles estavam procurando um lugar para reclinar a cabeça, para dormir. E aí os samaritanos ficam um pouco receosos de receber aqueles judeus ali. Eles dizem: não, vocês não vão ficar por aqui não. E aí nós vemos os discípulos Tiago e João perguntaram a Jesus, Lucas 9:54, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Imagino Jesus olhando para Tiago e João falando: poxa, ainda bem que eu estou bem acompanhado hoje, Que poder é esse? Que autoridade é essa? Só que Jesus, muito pelo contrário, ele diz, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? O reino de Deus, ele não é para trazer destruição como todos os outros reinos. O domínio de Deus sobre os seus não é para trazer destruição como todos os outros domínios buscam trazer. Como Mamon nos instiga a passarmos por cima daquele que está ganhando mais do que nós.
como a luxúria nos faz tomarmos aquilo que é de melhor proveito para nós e deixarmos o outro com menos. Muito pelo contrário. O reino de Deus, ele diz respeito à salvação. O reino de Deus, ele diz respeito a um acolhimento. O reino de Deus, ele diz respeito a você se entregar em favor e amor do próximo. E Jesus estava nesse momento, na reta final, poucos minutos para a subir e se assentar à destra de Deus, onde Ele está até hoje, intercedendo por nós, amém? Neste momento que Ele estava ali prestes a fazer isso, os seus discípulos perguntam: será que chegou a nossa vez, Jesus? Eu imagino que Jesus naquele momento, Ele abaixa a cabeça mais uma das 500.000 vezes que Ele abaixou a cabeça no meio daqueles homens. E Ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Enquanto aqueles homens estavam olhando em busca de um governo, de um domínio terreno, Jesus vira a moeda da conversa e Ele começa a falar de eternidade. Ele fala: olha, existem tempos e épocas, e vocês não vão conhecer esses tempos e épocas se o Pai não revelar. Porque ao Pai está reservado a sua exclusiva autoridade. Ou seja, eu e você podemos até fluir no Espírito. Eu e você podemos até fluir no poder, que é justamente o que ele vai falar na sequência. Mas o tempo, a época, a condução dos filhos de Deus, quem dá é o próprio Deus, debaixo da sua exclusiva autoridade. Domingo passado nós falamos a respeito de Moisés e do povo, e nós entendemos por meio daquele texto que Moisés, que a igreja é Moisés, e a igreja não é o povo. A igreja é aquela que embaixadores de Cristo agora pavimentam o caminho para que o povo possa passar. Mas ainda que Moisés houvesse recebido uma autoridade ao ponto de Deus dizer para ele: divide o mar vermelho, Moisés também seguia a nuvem e a coluna de fogo. Por quê? Porque quem conduz é o Senhor. Ainda que eu e você sejamos desafiados a fluirmos no poder de Deus, ainda que eu e você sejamos desafiados a avançarmos na autoridade que Deus compete a nós e nos dá, quando Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vão. Este vão é debaixo da condução do próprio Deus, em sua exclusiva autoridade. Amém? Então, há uma exclusiva autoridade que só o Senhor tem. Ele não compartilha conosco. E cabe a nós entendermos qual é a direção. Cabe a nós avançarmos buscando por onde o Senhor quer que a gente caminhe. Por onde o Senhor quer que a gente passe. Por onde o Senhor quer que a gente deixe as nossas impressões digitais. Porque se estamos cheios da presença dEle, é como um bom formão nas mãos de um carpinteiro. Onde o carpinteiro olha para a sua caixa de ferramenta, ele olha aquele formão e ele diz: esse formão está afiado, este formão está pronto para a minha obra. Mas quem pega aquele formão é o carpinteiro. E o carpinteiro, quando ele pega aquele formão, ele sabe qual é o projeto, ele sabe qual é a utilidade que lhe vai ser dada, porque aquele formão ele sabe que está pronto para a obra que ele tem para fazer. Assim somos eu e você. É por isso que enchemos-nos do Espírito Santo. É por isso que vamos para retiro, é por isso que buscamos a face de Deus, é por isso que oramos na igreja, em casa, é por isso que lemos a palavra, porque queremos ser nas mãos de Deus, ou na caixa de ferramenta do Senhor, um formão pronto, afiado, perfeito, para que Ele nos pegue e nos use na forma certa, no tempo certo, do jeito certo dEle. É dEle, é dEle. Todo homem que tenta modelar a sua igreja, estabelecer uma determinação para aquele povo sem ouvir a voz do Espírito, ele está enfadado a construir uma torre de Babel. Ele está enfadado a construir algo que só homens com mãos humanas fazem, onde Deus olha e diz: ok, se vocês estão construindo, eu vou ficar aqui de lado, eu não vou permanecer, porque eu preciso ter a minha exclusiva
autoridade, meu exclusivo conhecimento, para que eu possa fluir e vocês possam ser usados por mim da forma que eu quero. Então que eu e você possamos identificar no nosso espírito a direção de Deus. Que eu e você possamos discernir do meio das coisas, das vozes, dos desejos do nosso coração, aquilo que Deus está falando para mim e para você. Que não sejamos como um povo que não pensa, um povo que não ora, um povo que não busca, um povo que simplesmente vai na onda daqueles que estão conduzindo, mas que eu e você sejamos Moiséses, em nome de Jesus, abrindo o mar para que o povo passe, em nome de Jesus. Aí Jesus então ele responde, ele fala a respeito da eternidade, ele fala a respeito da autoridade exclusiva de Deus, ele fala a respeito das épocas, mas ele no versículo 8 ele diz, mas há uma autoridade, preste atenção, ele está dando uma condicional aqui, uma condicional não, ele está acrescentando na verdade, porque ele está falando, olha, há uma autoridade exclusiva da parte de Deus, mas essa autoridade exclusiva da parte de Deus não isenta vocês da autoridade e do poder que vocês receberão também. Há uma autoridade da parte do Senhor, dessa ninguém toca, essa ninguém mexe, essa ninguém se manifesta, porque é do Senhor, por meio do Senhor, para o seu povo. Mas recebereis poder. Aê, tem um que recebeu no Espírito, glória a Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando eu e você dizemos, Espírito Santo, usa-me. Quando eu e você nos colocamos na presença do Senhor e dizemos, Senhor, eis-me aqui, amados. Se nós pudéssemos fechar os nossos olhos carnais e abrirmos os nossos olhos espirituais e vislumbrarmos a autoridade e o poder que é derramado sobre cada um de nós. É exatamente isso que Jesus está falando. E aí Jesus ainda joga aqui uma bomba atômica na vida desses homens, porque ele diz, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a área mais do sul, e Samaria, a área mais do norte, e até os confins da terra. Jesus responde àqueles seus discípulos que estavam questionando a respeito de Israel, trazendo para eles uma autoridade de mundo, uma responsabilidade de ser mensageiros da parte do Senhor, não somente para uma pequena região, amados, não somente para aqueles da nossa casa, queridos, não somente para os daquele que nós temos afinidades, mas Ele nos comissiona, debaixo dessa autoridade, a avançarmos e caminharmos os 4 cantos dessa terra, compartilhando o Evangelho. Amém, eu também quero. E é essa autoridade que o Senhor compete a nós como igreja. Ele compete a nós o ministério da reconciliação. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada, agora vão, Ele está dizendo, eu fiz minha parte, agora continuem. Quando Ele está sentado à destra de Deus intercedendo, Ele está torcendo por mim e por você. E nós estamos então na expectativa de sermos cheios do poder de Deus, para que as coisas sobrenaturais, os sinais, as maravilhas, as ofertas que nós não esperávamos, tudo aquilo que Deus vai trabalhando e vai fazendo no meio de nós, possa então acontecer e nós possamos avançar para a honra e glória dEle. E nós como igreja organizada, e é aqui que eu quero focar nessa noite, organizada. Por que organizada? Porque Jesus, como o nosso Senhor e Salvador, Ele compete a nós uma responsabilidade gigantesca. Talvez você diga assim para mim, pastor, eu não consigo nem manter a grama da minha casa parada. Ele está mandando agora eu andar nos 4 cantos desse mundo e pregar o Evangelho.
Talvez você diga, poxa, é tão difícil, é uma coisa que parece que é tão longínqua, é uma coisa que, pastor, o lugar mais longe que eu fui foi Rio Negrinho. Mas o Senhor, Ele trabalha de forma coordenada, Ele trabalha de forma coletiva, Ele trabalha de forma organizada, porque Ele é aquele que revela o papel de cada um, e é por isso que Ele monta esse quebra-cabeça lindo e colorido chamado igreja. É quando nós podemos olhar para o nosso irmão e dizer, uau, ele é tão diferente de mim, mas ao mesmo tempo ele me completa. É tão completo, é tão lindo, é tão maravilhoso, e nós vamos nos aceitando, nós vamos caminhando junto, e nós vamos assumindo essa responsabilidade. E Jesus então os comissiona não somente para fora de Israel, mas os comissiona para fora de si mesmos. Jesus os comissiona para fora dos seus desejos. Jesus os comissiona para fora dos seus sonhos individuais. Jesus os comissiona para fora da sua zona de confortos. Jesus os comissiona para fora daquilo que eles já viram e ouviram, porque é algo novo que está acontecendo. Agora Jesus vai ser assunto aos céus e nós vamos ficar aqui. Como é que vai ser? A gente precisa de uma direção. Até então, Jesus, estávamos acostumados a ouvir o Senhor começando falando em verdade vos digo. Agora o Senhor não estará mais no nosso meio. Como é que vai ser, Senhor Jesus? Mas Jesus fala, olha, vocês vão ser cheios do poder, o Espírito Santo estará sobre vocês orarão e vocês terão revelação do que é para fazer, com quem falar, como fazer, e a igreja vai se movimentar de forma sobrenatural. Os sinais, as maravilhas estarão no nosso meio para comprovar que Ele está no meio de nós, e nós vamos avançando neste processo em nome de Jesus. É assim que a igreja deve se mover. É quando o sobrenatural de Deus traz o inexplicável, a gente fica olhando aqui, o que nos resta é chorar, é vibrar, é pular, é saltar, é se jogar no altar, porque Ele é quem faz aquilo que nos surpreende. Ah, como é bom servir esse Deus maravilhoso. Não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma aula de história, é uma vida na intensidade do sobrenatural. Agora, há também aquilo que espiritualizamos e que não deve ser espiritualizado. Há aquilo que também fazemos de forma tal que nós precisamos assumir a responsabilidade e vivermos na coerência dessa responsabilidade. Veja que Jesus, Ele diz, sim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas vocês vão ser as minhas testemunhas. E vocês vão andar por aí em Jerusalém, em Judeia, até os confins da terra. Vocês vão precisar se organizar. Vocês vão precisar entender o que precisa ser feito. Vocês vão precisar ser mordomos dos recursos que chegam às mãos de vocês. Vocês vão precisar serem conscientes das despesas, do tempo, de como vocês gastam a vida de vocês. Porque há uma comissão, há uma responsabilidade. Ele não diz assim, olha, vocês vão receber poder para vocês ficarem pulando, dançando e vibrando dentro da igreja todo domingo, que vai ser uma coisa muito legal. Ele não diz, vocês vão receber poder para que vocês possam então somente fazer barulho, mas não façam nada de edificante. Não, ele está falando, vocês vão receber poder porque há uma responsabilidade para que haja um avanço do reino de Deus. E é nesse avanço que o Espírito Santo quer trabalhar. Então nós devemos orar, devemos jejuar, devemos clamar, devemos receber da parte do Senhor, mas devemos ser responsáveis. Olha para a pessoa do seu lado aí com muito carinho e diga, responsáveis. Responsáveis. No começo do ano nós tivemos um momento onde o Senhor nos trouxe de forma muito intensa o entendimento de que nós deveríamos ensinar a igreja com relação a honrá-lo. Honrá-lo com as primícias dos seus recursos, honrá-lo com toda a forma de recurso financeiro que chegasse às nossas mãos. Nós passamos por um momento onde tivemos que contar à igreja de que as pessoas não estavam honrando ao Senhor. Vocês sabem, nós não temos o costume de colocar o nome nos envelopes, não sabemos quem dá, quem não dá, mas nós somamos a quantidade de membros que há nessa casa e a quantidade de recursos que entra e dissemos, poxa vida, ou
né, o dinheiro está desaparecendo ou as pessoas não estão honrando ao Senhor, né? E aí nós então trouxemos o entendimento e a igreja respondeu imediatamente. Foi incrível, onde aquele mês nós pudemos ver a mão de Deus mesmo trazendo entendimento para o meio do povo. E eu quero profetizar em nome de Jesus que esse vai ser o primeiro ano, presta atenção no que eu vou dizer, esse vai ser o primeiro ano que as entradas de dezembro e janeiro não vão ser mais baixas, porque todos irão honrar ao Senhor nas primícias com os seus 13º, amém? 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 Preste atenção no que eu estou te dizendo. Nós tivemos que nos acostumar como igreja a fazermos uma poupança para cobrirmos os 13º da igreja e as responsabilidades de dezembro e janeiro, porque são os 2 meses de menor arrecadação dentro da igreja. Para nossa vergonha. A igreja vai fazer 9 anos e 9 anos tem sido assim. Então, em nome de Jesus, que você seja fiel ao Senhor. Amém? Fecha aspas, vamos continuar aqui. Agora, depois dessa mensagem que foi trazida, depois desse entendimento, dessa responsabilidade, o meu coração, o coração da pastora, nós começamos a conversar e nós começamos a ficar entristecidos no sentido de que a sensação parecia de que nós havíamos trazido a revelação de honrar ao Senhor, mas a igreja não estava sabendo como lidar com o dinheiro. E aí eu saí numa busca de trazer um curso, trazer algo que pudesse equipar a igreja a uma prosperidade bíblica. Por que eu digo prosperidade bíblica? Porque há uma prosperidade mística no meio do povo de Deus, onde as pessoas gastam os seus recursos de forma irresponsável, onde elas fazem o que elas bem entendem com seus recursos, estão endividadas completamente, mas na hora de orar diz: Senhor, o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível, e o Senhor vai me fazer prosperar. Eu imagino Deus do outro lado ouvindo essa oração e respondendo: olha, eu te confiei alguns talentos, mas você não está multiplicando eles. A prosperidade que está nas tuas mãos, você já usou de forma que me desagrada, você já fez errado. E agora, onde você deveria e poderia estar multiplicando esses recursos, você se tornou escravo daqueles que você deve. E baseado nesse entristecimento e entendimento, buscando para que a igreja pudesse então passar por essa estação. Porque nós vivemos de estações, amém, amados? Estações de aprendizado, estações onde o Senhor Ele vem trabalhando no nosso coração. E nós precisamos aprender a lidar com os talentos que Deus coloca nas nossas mãos. Porque se Deus nos chama, preste atenção no que eu vou te dizer. Se Deus nos comissiona para a Judeia, Samaria e até os confins da terra, isso significa que eu e você precisamos viver de forma responsável e organizada para irmos para Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora, quando não há essa responsabilidade, ou quando não há uma revelação, quando não há um ensino, o povo perece por falta do quê? De conhecimento. Aí não há como nós avançarmos, não há como nós irmos. Então, baseado nisso, e pensando, questionando ao Senhor, falando: poxa, Senhor, como que o Senhor até aqui tem nos abençoado. E amados, graças a Deus, quero compartilhar com vocês que alegrou muito meu coração. Esta semana nós estamos nos aliançando com algumas outras igrejas, debaixo da bênção do pastor Jay, igrejas brasileiras, igrejas que para nós é referência, a igreja Nova Aliança lá em Londrina, a Comunidade Alcance com o pastor Luciano Subirá, a CCC, Comunhão Cristã de Curitiba lá, com o pastor John Piper lá em Curitiba também, alguns pastores que estão caminhando juntos. Nós começamos a caminhar junto com eles há 4 anos e agora estamos oficialmente nos aliançando. E eu pedi lá para o pessoal do MFI, pedi para eles mandarem o requerimento para nós nos aliançarmos com eles. Chegou essa semana, eu comecei a preencher perguntas. Vocês têm alguma... a igreja tem alguma dívida para a aliança? Vocês pastores têm alguma dívida? Vocês pastores se consideram obreiros aprovados mediante ao livro de Timóteo e Tito? Responsáveis?
E graças a Deus nós pudemos responder de forma positiva todas estas perguntas que foram feitas para nós. Até aqui, a Igreja Refúgio viveu sem dívida. Até aqui a Igreja Refúgio fez o que podia fazer. Compramos, semana retrasada, 100 cadeiras, nos custou R$5.500. Desses R$5.500 nós fizemos em 10 vezes no cartão, porque não tinha juros, né? Tudo bem, né? Não tinha juros, fizemos 10 vezes no cartão. Depois do curso, né? Dá até uns trimelique falar de cartão. Mas, baseado nisso, por que nós fizemos isso? Porque nós tínhamos o dinheiro na conta. Então nós falamos, não, vamos fazer em 10 vezes, porque esse dinheiro a gente movimenta. Amados, no dia seguinte recebemos um telefonema do pastor Jay dizendo, olha, nós fazemos uma vez por ano uma oferta do nosso café aqui, para cada mês é destinado a uma missão. Neste mês foi a Igreja Refúgio, estamos mandando para vocês R$4.000. Bênção, né? Glória ao Senhor. Gente, acho que nunca se falou tanto de dinheiro como hoje aqui na igreja, né? Mas amém, há um propósito. Por quê? Porque nós precisamos aprender, amadurecer e sermos livres daquilo que nos aprisiona. Amém? Eu me lembro que quando nós saímos da igreja do Porãozinho para irmos para a Avenida São Bento, foi um passo gigantesco. Foi um passo muito grande. Quem estava conosco se lembra o grande desafio que foi. E eu me lembro que naquela época a arrecadação da igreja era mais ou menos em torno de R$1.200 por mês. Um domingo bom era quando entrava R$500. Nós saímos do Porãozinho para nos mudarmos para aquela igreja, para começarmos uma obra naquele lugar. A pastora era tesoureira naquela época. Ela tinha guardado da conta da igreja R$12.000 para mudança. Sabe, amados, não é o quanto se ganha, é como se gasta. Existem princípios, fundamentos da parte do Senhor na palavra de Deus, onde o Senhor Ele opera e Ele ensina para que eu e você vivamos de forma responsável. Porque falar das finanças pessoais da nossa casa está integralmente ligada à nossa maturidade espiritual, à nossa vida com Deus e à forma da qual nós nos movimentamos para o reino. Uma vez o pastor Nathan disse para mim, ele falou, próspero não é aquele somente, não, ele falou generoso não é somente aquele que tem um coração que gosta de dar, mas é aquele que tem um coração que gosta de dar e tem o que dar. Então, quando essa responsabilidade chega às nossas mãos, nós precisamos responder imediatamente. Como é que você vai ajudar? Como é que você vai ser um bom samaritano se você, ao caminhar da tua semana, você se encontrar com uma pessoa precisando de ajuda, se a tua casa não está em ordem, se as tuas finanças não estão saudáveis, se você é livre de dívidas, se você caminha em liberdade para ir e vir da forma em que Deus deseja que você faça. Nós temos uma palavra profética sobre esta cidade, de que esta cidade se tornará um celeiro de líderes para as nações. Mas é necessário que hajamos de forma responsável, porque se as nossas finanças estiverem uma bagunça, a gente não vai para lugar nenhum. Você não consegue nem tirar férias com a tua família se você está numa bagunça financeira. Agora, se nós queremos assumir este novo momento que Deus tem para nós, e eu creio que Ele tem, eu creio que Ele está nos levando para sermos aqueles que de fato aplanaremos o caminho para o povo passar. Eu creio que o Senhor está se movendo no nosso meio com milagres, sinais, maravilhas, para que o nome dEle seja glorificado pela nossa vida. Mas nós precisamos ser responsáveis com as finanças do nosso lar. E nós então desbravamos, chamamos o Levi e a Jura, conhecidos já na cidade e região, por ministrarem o curso Crown, o curso da Universidade da Família, onde, sem brincadeira nenhuma, fomos pesquisar a respeito dos cursos que tem por aí no Brasil afora, para que nós pudéssemos encontrar alguma coisa que falasse não só de planilhas, mas que falasse de princípios bíblicos. E não houve um curso que fosse compatível com o que o Crown tem para oferecer para uma igreja. E nós então
comissionamos aí todos da liderança, os líderes de em casa, e eu disse a eles: amados, eu preciso que vocês façam esse curso, porque nós precisamos abrir o caminho para que outros posteriormente possam então abrir o caminho. Então nós tivemos por 10 encontros, foram 10 encontros, nós começamos. Amor, traz para mim o material, por favor. Nós começamos recebendo um material, e este material é primeiramente um livro que você, chamado Seu Dinheiro, de 180 páginas, que você lê esse livro, amados, tem mais versículo bíblico aqui do que muito seminário de liderança que eu já vi por aí. Um livro totalmente baseado, fundamentado na palavra de Deus, onde ele vai trabalhar como lidar com o recurso que chega às nossas mãos aqui na terra. Nós então lemos esse livro, na sequência começamos então a fazer o curso de 10 semanas, onde nós tínhamos uma tarefa em casa para fazermos, fizemos em casal. Meus amados, pensa nas DR para falar de dinheiro em casa, né? Porque tem coisa que não mexe tanto, mas vai mexer no tal do dinheiro lá dentro de casa, entre o marido e a mulher, não é verdade? E a gente ali então começamos a nos aprofundar, aprendemos, fomos ministrados por tantas coisas, sabe? O livro começa falando a respeito da parte de Deus e da nossa parte, ou seja, a responsabilidade de Deus sobre as finanças da nossa vida e a nossa responsabilidade sobre as finanças da nossa vida. O livro vai falando sobre planos de pagamento de dívidas. Nós tivemos testemunhos, eu já vou chamar alguns aqui para testemunhar. Pessoas que realmente viveram nesses 10 encontros, momentos assim de divisor de águas total nas suas vidas. Porque, novamente, não é só a respeito de finanças, não é só a respeito de uma planilha bem feita, mas é a respeito de princípios. E princípios mexe no fundamento do qual você está de pé. Porque quando você tem uma revelação, essa revelação ela produz fruto. Amém? Quando você tem uma revelação da parte do Senhor, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor fala e opera na tua vida, essa revelação ela produz um estilo de vida. Quando não há uma revelação, quando alguém simplesmente fala alguma coisa para você, entra no ouvido e sai pelo outro, você continua vivendo do mesmo jeito. É por isso que a gente encontra pessoas na igreja de 20, 30 anos, vivendo da mesma forma do que entrou, e pessoas que estão há 6 meses na igreja e causaram uma revolução na sua vida, porque a revelação encontrou a porta do coração aberto, essa revelação ela entrou e ela causou uma explosão dentro de cada um. E aí nós pudemos também falar a respeito das planilhas, né? Tem um livro específico que vem junto só sobre a aplicação prática, sobre as planilhas de como fazer, como você montar ali um orçamento, como ajustar um orçamento. Muitos de nós, amados, gastamos mais do que a gente ganha. Sim ou não? Muitos de nós. E gastamos ainda com dinheiro que não é nem nosso, porque quando nós usamos o cartão de crédito, usamos o dinheiro dos outros, né? E ainda temos que viver pagando esses juros. Então, pudemos falar a respeito de investimento, falar a respeito de velhice, coisa que ninguém pensa por aí até que fique velho, não é verdade? Depois fica velho, né? Aquelas três vogais. Porque não planejou, porque não se preparou, porque não pensou. Coisas, amados, que eu e você podemos falar a respeito, porque a palavra de Deus fala a respeito disso. E isso precisa deixar de ser um tabu no nosso meio, precisa se tornar uma revelação, para que essa revelação seja o fundamento da nossa vida, e que a nossa vida então sirva para propagar o evangelho, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque você pode estar em uma igreja próspera, você pode estar em uma igreja que tem missões, você pode estar em uma igreja que está alcançando os 4 cantos desse mundo, mas a tua casa está uma bagunça. É possível. E eu não quero que este seja o teu caso. Eu não quero. Eu quero que você seja livre no que diz respeito às finanças na tua vida. A Bíblia fala que se nós devemos para alguém, nós nos tornamos escravos de quem nós devemos. Quantas vezes o desejo por comprar
por adquirir as coisas, pela luxúria, nos escraviza. Então, amados, nós estamos preparando um tempo, e eu poderia ficar aqui, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando a respeito desse assunto. Mas eu estou aqui para te chamar para um momento de aprendizado. Preste atenção. Eu entendo que pastorear uma igreja é discernir o tempo de Deus sobre aquele povo e conduzir aquele povo naquele tempo e naquela estação discernida da parte do Senhor. E eu estou entendendo que nós precisamos passar até dezembro, este período que nos resta em 2019, por este momento onde as nossas finanças serão confrontadas na nossa vida pessoal, para que possamos receber revelações do céu, da palavra de Deus, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. É por isso que eu estou aqui, fazendo a você este apelo. Por isso que eu estou aqui lembrando a você da sua responsabilidade, da sua comissão dada na espiritualidade dela, pelo poder do Espírito Santo da revelação da palavra, mas também na responsabilidade de você ter a sua casa em ordem para fazer o que Deus quer que você faça. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos engajar nesta nova estação na igreja. Como é que vai ser, pastor? Já que você perguntou, eu vou te responder. É o seguinte, este material todo aqui, tá? Esses 3 livros que são os livros que nós precisamos para fazer o curso, esse material todo, ele custa R$110, tá? Nós estaremos cobrando R$120. Por quê? Porque nós precisamos pagar o translado desse material e precisa que seja modelo flash, sabe? Porque precisa estar aqui o quanto antes possível. Nós não podemos perder, nós temos um cronograma todo. Então, de hoje nós estaremos no lobby recebendo inscrições de quem quer participar desse curso. Toda essa liderança que você vai ver subindo aqui já serão facilitadores para fazermos grupos dentro da igreja que serão dados nas quartas-feiras, sextas-feiras ou sábado à tarde. Então nós vamos montar, é uma vez por semana, tá? Você não precisa fazer os 3, é uma vez. Você vai escolher ou quarta, ou sexta, ou sábado à tarde. Quarta à noite, sexta à noite ou sábado à tarde. Para que? Oi? Domingo de manhã? Ou domingo de manhã? Ou domingo de manhã. Quarta à noite, sexta à noite, sábado à tarde ou domingo de manhã. Esses grupos vão se dividir para serem facilitadores deste projeto, deste ensino. Então, de hoje até domingo que vem, nós teremos as inscrições abertas. Nós temos uma semana para você se inscrever. Pagar lá os seus R$120, né? Lembrando que é por casal, este material é por casal. Então, é R$120 por casal, tá bom? Solteiro pode fazer também, mas ele tem que pagar R$120, que é o preço do material, tá? Vamos lembrando se eu perder alguma coisa no meio do caminho. Acima de 16 anos de idade, pode fazer o curso. Quanto antes, melhor. Ah, não, meu filho é novo demais para fazer nada. É novo demais para aprender, para começar certo e não se atropelar lá na frente. Quem dera eu tivesse aprendido isso aqui com 16 anos de idade. Meu Deus. Os líderes vão falar um pouquinho daqui a pouco, vocês vão ouvir. Domingo que vem nós fecharemos as inscrições. Se você tem alguém, preste atenção, se você tem alguém que é amigo teu, que não é aqui da igreja, que quer fazer, pode chamar, nós vamos abrir, não precisa ser membro da igreja, pode fazer. Nós vamos priorizar os membros para os grupos, né, entendendo que vai comportar todo mundo. Mas se não comportar, se vierem pessoas de fora, aí claro, a gente vai priorizar os da casa. Do domingo que vem, o quanto antes vai chegar o material. Então nós temos mais uma semana aí para os materiais virem de São Paulo, de Pompeia, que é onde está a Universidade da Família. Do outro domingo, nós daremos uma semana para você, em casa, ler este livro. Uma semana, para que você chegue no mínimo até a metade dele. Ou seja, você vai ter que aí ler umas 10 páginas por dia. E eu quero dizer para você, a hora que você começar a ler esse livro, meu irmão, é impressionante, é impressionante. Depois, então, nós vamos começar e vamos ter 10 encontros. Estes 10 encontros são imperdíveis. Estes 10 encontros, você precisa, no mínimo,
participar de 8 deles, para que você possa concluir o curso e ser aprovado, tá bom? Isso aqui vai até dezembro, Poxa, pastor, mas é mais um dia de atividade na igreja. Sim, é mais um dia. Mas eu quero te dizer uma coisa, você vai fechar esse ano, e eu tenho certeza absoluta que em janeiro, no primeiro culto daqui, dessa casa, quando nós estivermos com aquele papel lá de objetivos para 2020, você vai escrever coisas que você nunca escreveu na tua vida, e você vai viver uma novidade que você nunca viveu na tua vida. Eu creio nisso, porque o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Então vamos dar continuidade, quero chamar a pastora para falar um pouquinho com relação ao que aconteceu. E aí, já na sequência, nós vamos ter alguns testemunhos. Então, a hora que a pastora acabar de falar, já subam todos os líderes com o Levi e a Jura para a gente dar continuidade, tá bom? Amém. Eu também quero dar o testemunho. Não? Desculpa. Achei que podia fechar. Eu queria testemunhar aqui. Faz um tempo que eu tenho dito para essa igreja, para nós aqui, que eu sinto no Espírito que o Senhor, o Espírito Santo, Ele tem movimentado e Ele tem levantado uma igreja dentro da igreja. Ele tem levantado uma igreja dentro da igreja que é uma igreja que está disposta a viver uma realidade da palavra. Uma igreja que está disposta a não baratear a graça de Deus, mas honrar o sacrifício de Jesus. E eu tenho percebido que existe uma igreja dentro da igreja que está surgindo, que quer ser adorador de verdade, que quer ser aquele encontrado pelo Senhor no dia a dia, no íntimo, no secreto, no lugar do trabalho, no lugar sozinho, onde ninguém está vendo, e ali o Senhor encontrar um adorador. Porque quando a gente fala de adorador, que o Senhor busca adorador em espírito e em verdade, não é aquele que mais vai levantar a mão e mais, não, é em espírito e em verdade, de verdade, que o adora, nos momentos de confronto mesmo, no nosso caráter, no nosso dia a dia. E até na semana que a gente foi assistir o pastor ali aqui no Jackson Aquino, ele falou sobre isso, e eu falei, uau, é exatamente isso. Ele foi falando, eu falei, meu Deus, é exatamente isso que o Senhor tem falado comigo. E foi incrível ali ouvir de um homem que realmente tem aí um know-how, e as pessoas, é usado, uma pessoa usada pelo Senhor. E eu falei, amém, Senhor. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Esse curso, ele é muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. Ele é muito espiritual. Porque foi um curso onde eu pude assistir e participar como líder, junto com os líderes dessa igreja, uma transformação. Gente, era uma roda, o encontro acontece como uma roda, e as perguntas do livro são perguntas difíceis, perguntas que faz a gente realmente olhar para a gente, olhar para as nossas atitudes, olhar para o nosso coração e responder, e depois a gente tinha que compartilhar. E foi tão lindo. Eu quero aqui testemunhar, como pastora dessa casa, que eu fiquei extremamente orgulhosa, extremamente feliz, extremamente, eu não sei, eu não tenho palavras de verdade para expressar quão lindo foi como os líderes dessa casa foram humildes em reconhecer as suas dificuldades, em se expor. Houve uma exposição que eu jamais imaginava assistir dentro
das 4 paredes dessa igreja, líderes que tiveram coragem de, na frente dos teus pastores, revelarem o coração. E isso gerou uma intimidade entre nós, um amor, uma aliança, uma coisa. Foi lindo, gente, porque o livro fala sobre honestidade no mínimo detalhe, no mínimo do mínimo do mínimo, onde uma liderança conseguiu reconhecer para os seus líderes: não, eu não sou honesto como eu deveria ser, como o Senhor espera que eu seja. Eu não priorizo o reino como eu deveria priorizar. E foi uma coisa maravilhosa. Então eu estou aqui querendo dar esse testemunho para vocês de que, gente, o Senhor, eu vejo, se eu pudesse compartilhar com vocês aquilo que eu vejo, porque eu não consigo expressar aquilo que eu consigo ver, de vislumbrar no mundo espiritual, porque a liderança dessa igreja é o fundamento, é a estrutura, é a base para que as paredes se levantam desse lugar. E o Senhor tem trabalhado de maneira linda, de maneira intensa. Essa semana das 7 cartas do Apocalipse, juntamente com o CRAU, juntamente com o retiro, a estrutura dessa casa foi chacoalhada. O Jean falou assim, sabe, que nem quando coloca ali um molde naquele negócio que balança, para que o molde realmente acabe todas as imperfeições, e que o molde é exatamente isso que eu vejo, que a estrutura foi balançada para que o Senhor realmente possa confiar aquilo que Ele tem para realizar, o desejo que o Senhor tem para fazer e realizar através desse ministério. É necessário que essa estrutura esteja forte, embasada na verdade. Então, quando algumas pessoas falam assim, gente, vocês são muito radicais, é verdade. Nós somos. Se tem uma coisa que eu amo ouvir ali fora, é quando fala que os pastores do refúgio é muito radical. Se tem uma coisa que me entristece, é se eu ouvir falar que o refúgio é uma igreja de oba-oba que tudo pode. Me entristece. Porque a palavra de Deus, ela é radical, sim. Isso não tem nada a ver com legalismo, com ser legalista. Isso não tem nada a ver com ser religioso. Isso tem a ver em ser adorador em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer construir nesse local. Se você tem um desejo de ser encontrado pelo Senhor como um adorador, verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, queridos, nós precisamos entender que tudo que somos, nós não somos segmentados. Não existe a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida na igreja, o meu ministério. Não, existe você. Para o Senhor nós não somos segmentados, para o Senhor nós somos um, e tudo aquilo que nós fazemos tem que ser feito para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo. Então esse curso vem de encontro a isso. Queria que as pessoas que vão testemunhar já viessem para cá. Esse curso vem de encontro a isso, vem de encontro àquele que quer colocar a casa em ordem. Quando a palavra de Deus nós cantamos que nós queremos ser a casa favorita de Deus, que nós queremos ser o seu lugar de habitação, não de visitação. Porque tem muito crente que quer ser só uma casa de visitação. Tem crente que quer que o Senhor venha no domingo, visite, que a gente sinta alguma coisa e que seja muito bom e que o Senhor visita. Mas tem gente que quer ser casa de habitação de Deus. E para ser casa de habitação de Deus é preciso chacoalhar tudo. É preciso Ele fazer esse molde. É preciso Ele nos moldar. Então, se você tem o desejo de viver nessa realidade espiritual na tua vida, como você nunca viveu, eu posso dizer para você que esse aqui é um grande passo que você pode dar.
na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada, gente, pelo tempo. Vamos começar aqui. Não? Por ali? Tá bom. Pessoal, todo mundo corajoso aqui, tá? Amém. Pessoal, curso Crown Finanças, algo fantástico. Eu já o fiz 3 vezes, 4ª com essa. E não aprendeu? A gente sempre tem coisa nova para aprender. Eu digo para vocês o seguinte, eu sei que aí no meio de vocês tem muitos casais que por uma situação ou outra estão embaralhados com as coisas do dinheiro. Né? O orçamento da casa às vezes foge do controle. E daí como é que faz? Situações. Né? Eu passei durante 4 anos sem emprego. 6 meses entre coisas intercaladas. Só uma pessoa trazendo dinheiro para casa. Vai estourar onde? Nas finanças, nas obrigações. Mas houve administração. E nós estávamos totalmente perdidos quando começou esse curso. E essa convocação para o curso, para nós, foi algo assim, vindo dos céus direto para nossa casa. Reorganizamos nossas finanças. Quer ver uma coisa essencial e fantástica desse curso? O casal fez junto. Eu vou dizer para vocês, maridos, quantas vezes vocês querem tomar uma situação e a mulher diz não, não quero. Quantas vezes você diz para a mulher, não quero, não, mas já comprei. Não é verdade? Não há um consenso, não há assim, né? Eu me lembrei aí quando eu estava sentado ali orando ao Senhor, daquele que estava fazendo com aqueles pratos, com aquele barrinha de plástico embaixo, equilibrando. Eu cuido aqui, ela quebra ali, os pratos caindo ali, ele equilibrando aqui. Algo parecido, um equilibra, outro quebra. Não estou dizendo que o homem é o equilibrador, às vezes ele é o que quebra também, tá? Então nós conseguimos, eu e a pastora Suelen, juntos nesse curso, nos organizarmos a equilibrar essas finanças. O que era defeito meu, eu expus para ela também. E os defeitos dela, em termos de finanças, ela também expôs e nós conseguimos equilibrar. É aquele momento que você não sabe nem por onde começar, não sei nem o que eu faço primeiro. Agora nós soubemos. O bom desse curso também tem uma outra vantagem. Tudo que acontece dentro dessas 4 paredes do curso, nós fizemos um pacto entre nós. Eu vou abrir meu coração, mas daqui de dentro não sai nada. Nada. Isso nos dá uma liberdade tremenda de nós colocar o nosso coração para fora. Que não adianta fazer o curso, chegar em casa, tá vendo? Eu não contei nada lá, vou continuar fazendo errado. Deus não vai abençoar. A bênção não vem. E assim nós começamos a perceber certas coisas. O dinheiro não é nosso. Nós sempre falamos lá em Ageu, a Deus, dono do ouro e da prata. Mas nós reconhecemos isso no dia a dia. Eu amo a pastora Ivete. Pastor Valdir dizia. Gente, olha a diferença do precisa, é necessário ou é vontade. Olha a diferença. Gente, eu não vou falar muito para vocês ficar com sede e fome desse curso, tá? Não adianta falar muita coisa para vocês dizer, já aprendi tudo. Não aprendeu nada, tá? Gente, família em desajuste é o que mais tem hoje em qualquer lugar. A crise bateu? Não. A desorganização bateu em função da crise. Você se ajusta à crise. E Deus ajuda. Gente, aprendemos a doar. Olha que diferença faz. Para quem antes fechava a mão, né? Diz-me oferta, beleza? Tá. Ajudar? Não, nós já não temos para nós mesmos. E Deus abre as portas quando você começa a abrir o teu coração para o próximo. Tirar da tua reserva, montar a tua reserva. Algo assim fantástico. Gente, não vou falar mais nada. Digo para vocês, é algo fantástico. Se tiver um curso novo, vou fazer. Não vou fazer. Eu vou aprender junto com a turma que a gente vai liderar. Glória a Deus. Então, quando o pastor falou sobre o curso, eu não sei como foi para o Júnior, mas eu olhei e falei, legal, a gente vai ter que fazer obrigado? Legal, vou aprender, porque assim, tá tudo certo lá em casa, a gente não tá devendo nada, tá tudo legal, né?
Mas daí, assim, fizemos, amém, muito por obediência, assim, né, no começo. Mas quando a gente começou a ler o livro, já, assim, primeiro capítulo, já o Júnior veio me falando umas coisas, nossa, a gente está fazendo isso, aquilo errado. A gente já começou assim, meu Deus, ai meu Deus. Começou a bater o desespero, sabe? E essa primeira coisa foi a que mais, no curso todo, nos impactou, assim, cada semana era algo diferente, a gente ficava mexido, mas foi com relação a dívidas. A gente não tinha dívidas de dever para as pessoas, nada atrasado, assim, mas a gente estava num momento tenso com o cartão de crédito. O cartão de crédito ficava muito alto, estava alto, sempre de um mês para o outro. A gente teve alguns imprevistos e daí a gente estava sempre no mês seguinte assim, tipo, uau, essa fatura, ai meu Deus do céu, pagava tudo, acabava o dinheiro, né? Então, pra gente assim foi um princípio, porque a gente aprendeu que aquele que pede dinheiro emprestado se torna escravo daquele que empresta. Então isso nos deixava sempre com essa sensação de peso, de escravidão. A gente estava vivendo escravo e com uma presunção do futuro. A gente era muito presunçoso. Ah, não, eu tenho dinheiro, eu tenho tanto de dinheiro, então eu vou gastar todo esse valor. Mas a gente não esperava Deus abençoar e vir com o maná para daí a gente usar o maná. A gente queria comer o maná do mês seguinte já. Então a gente foi muito pego nisso, assim, de ficar gastando farmácia, mercado, coisas assim do dia a dia no cartão de crédito. E em não sei quanto tempo, acho que um mês e pouco, a gente conseguiu já eliminar, zerar, assim, são 2 cartões, zerar uma das faturas, a outra, assim, todo o gasto pessoal que a gente tinha, a gente eliminou completamente, só tem o gasto que o Júnior usa para trabalhar, né, para a empresa, que é outro objetivo de zerar também, mas a gente já conseguiu fazer isso. Essa foi uma das coisas que para nós foi libertadora, todo com relação à dívida, tipo, como comprar carro futuramente, como construir, detalhes com relação à nossa construção de casa, que a gente está nessa fase, então foi muito, muito precioso, assim, a gente se sente mais livres e muito, foi um privilégio, assim, um privilégio poder fazer mesmo. E a segunda questão é com relação a gente se preparar para o futuro, a gente não ser presunçoso quanto ao futuro, mas a gente exercer aquele princípio de Moisés, de você guardar para o momento de escassez ou para imprevistos, enfim. Teve um dos cursos que várias pessoas que tinham filhos de 20, 30 anos, falando, nossa, quando eu tive eles pequenos, a gente ouvia que, vamos guardar para a faculdade, vamos guardar para isso, e hoje eles têm essa idade, a gente não fez nada. A gente poderia estar abençoando com um carro, uma entrada da casa, ou pagando a faculdade, e hoje eles têm que fazer sozinhos. E isso nos impactou muito, porque a gente tem filhos pequenos, e a gente falou, uau, a gente não está fazendo nada também com relação a isso. Então, nós fomos muito mexidos com relação também aos princípios de como ensinar os nossos filhos. Ai, que coisa mais linda! Tem, assim, muita coisa prática de como você ensinar tudo isso para o filho, sabe? Tipo, detalhes de como a criança vai aprender desde pequenininha, assim, tipo, 3 anos, acho que já dá para colocar umas coisas em práticas, é muito legal. E daí a gente também já abriu previdência privada, então, para eles e para nós também, que é uma coisa que a gente também não tinha, assim, nada programado para o futuro, assim. E é isso. E foi muito bom e façam. Super, super, super superou as nossas expectativas. Boa noite. Então, eu também estava nessa, assim, né? Porque quando o pastor falou, vamos fazer o curso do CRAU, eu até compartilhei no nosso em casa, assim, vamos por obediência. Eu confio no pastor Jean, na pastora Juliana, que eles têm a direção de Deus para as nossas vidas. Vamos fazer, vamos. Porque, gente, da onde que finanças combina com espiritualidade? Na minha cabeça era dar os 10% de dízimo, entregar os 10% de dízimo, e estava bom ali, né? Eu era a maior espiritual do mundo. E aí, quando você começa a fazer o curso, já na primeira, segunda semana, o Senhor começa a pegar. E eu lembro que eu estava vindo com o alho, eu dizia, meu Deus, como a gente é pecador, como a gente peca. Porque, assim, o curso trata na honestidade nos mínimos detalhes. O curso é um curso, como a pastora falou, é um curso espiritual. Não tem como a gente separar, não, agora eu sou espiritual, agora eu vou cuidar das minhas finanças. Porque se a gente aprende isso no curso, a gente está com as nossas finanças balançadas, a gente espiritualmente vai ficar balançado também. A gente não vai conseguir se entregar para Deus totalmente. E outra coisa, assim, tipo, é o óbvio, né, gente? Mas nós precisamos ouvir às vezes.
Ai, Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus. Toda a minha vida é dele, tudo é dele. Eu entendo que o meu trabalho quem deu foi Jesus, que minha acorda de manhã é Jesus, tudo é de Jesus. Quem abre a porta, quem fecha a porta é Jesus. Mas eu só entrego 10%. E ele é tudo dele, os 100% é dele. Os 90% que ficam na nossa mão são para nós sermos bons mordomos, para aprender a lidar com o dinheiro, no que o Senhor quer que a gente gaste. E às vezes a gente fica tão preocupado com as nossas dívidas, mas nós fizemos dívidas sem perguntar para Deus, sabe? Mas tem sentido, isso tem tanto sentido, que tem um versículo que fala assim em Lucas, se nós não somos dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem irá nos confiar as riquezas, as verdadeiras riquezas? Aprendi a decorar versículo também, gente, lá. Então, e sabe assim, então se eu não sou digna de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, como que o Senhor vai querer me confiar as riquezas, verdadeiras riquezas, as vidas que Ele tem para nos confiar? Então, eu aprendi, Senhor, eu quero ser digna de confiança. O que o Senhor tem dado na nossa mão, nós temos tentado ser o mais transparente possível, tentado fazer o nosso melhor com a ajuda do Senhor. Hoje a gente questiona se é necessário gastar ou não, porque eu sei que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. E esse curso realmente me fez me sentir assim, mais próxima de Deus. Então, se você pensa, não, essa coisa de lidar com dinheiro não é para mim, não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver com Deus, gente, tem tudo. É muito bom. O Senhor, assim, fez uma revolução na nossa casa, na minha vida. E é isso, façam o curso. Eu ia começar lendo Lucas 16:11, mas já que a Regi recitou de cabeça, não preciso nem... Vou pular essa parte. Eu tive que escrever o que eu precisava transmitir para a igreja hoje em relação ao Crown, porque eu não queria que nenhum detalhe se perdesse. Enfim, começar falando para vocês que eu cresci vendo meu pai fazendo planilhas. Ele fazia muitas planilhas e ele é todo metódico e organizado. E até hoje ele ajuda a gente a lembrar das nossas contas para pagar. Então, quando eu e Israel a gente casou, a primeira coisa que eu fiz foi ver quanto eu ganhava, quanto ele ganhava, fui fazer uma planilha e ver, ali no final, se a conta fechava, nananana. E a gente começou o casamento no vermelho, tipo, absurdamente no vermelho, assim. E eu comecei a chorar, desesperada, e o Israel olhou para mim e falou, amor, vamos confiar em Deus e assim, ó, eu não quero mais que você faça planilhas. Né? Então, vocês devem imaginar que, né, virou uma bagunça a nossa vida financeira. Mas, amém. Esse ano, quando teve a semana do Aviva, o Senhor falou muito fortemente comigo e com Israel que esse ano a nossa vida financeira precisava ser mudada. A gente fez um propósito com o Senhor de não gastar assim com a gente, sabe? Antes mesmo de ter os princípios, a gente lá em janeiro pensou, só vamos gastar com o que é necessidade. Conseguimos? Não. A gente falhou, gente. Algumas coisas a gente acabou, enfim, sendo tentados e caímos. Mas o propósito que o Senhor tinha colocado no nosso coração era de o dinheiro que a gente gastava com as coisas supérfluas para a gente, era para a gente abençoar a vida de outras pessoas. E o Senhor foi colocando pessoas na nossa vida, foi nos trazendo a oportunidade de poder ofertar na vida das outras pessoas e tudo mais. Aí teve uma ministração sobre dízimo aqui na igreja, né? E o Senhor já começou assim a falar muito forte com a gente também
e com o Nosso em Casa, né? As pessoas que participam do Nosso em Casa. E aí logo depois veio a direção do Crown. E eu também fiquei assim, tipo, ai, vamos lá, né? Já que é obrigatório, vamos lá. E quando a gente recebeu o material, esse livro, O Seu Dinheiro, eu devorei ele em 2 dias. Eu não conseguia parar de ler. Era tanta informação, era tanta coisa que eu conseguia ver ali que eu fazia errado, que eu só conseguia, eu quero consertar, eu quero aprender mais. E o Crown, assim, ele foi de vital importância. Porque ele trouxe pra gente as ferramentas necessárias para que a gente pudesse colocar em prática aquilo que a gente já tinha no nosso coração. Então, nós somos realmente gratos aos pastores Jean e Ju, né, que abriram essa oportunidade e que não nos convocaram, e sim foi um chamado, né? E o que a gente aprendeu, assim, de 2 princípios principais foi sobre a mordomia fiel, que a gente precisa ser fiel em tudo o que nós temos e com todos os recursos que chegam à nossa mão. E também falou muito forte sobre o princípio do contentamento, que a gente precisa ser feliz e grato com aquilo que a gente já tem, sem ficar se preocupando com as coisas que a gente não tem, e nem ficar desejando coisas, sabe? Cobiçando coisas, badulaques, enfim. Algo realmente muito importante é que as nossas finanças, elas realmente estão diretamente ligadas à nossa vida espiritual. Não é brincadeira, gente. Vocês vão fazer o curso, vocês vão ver. Enfim, a gente achava que só devolvendo o dízimo, né, a gente estava fazendo a nossa parte. Mas agora, tendo um direcionamento, podendo planejar, fazer planilhas, a gente está conseguindo enxergar lá na frente, né? E graças a esse novo entendimento, a gente tem colocado a nossa casa em ordem. A gente tem organizado as nossas finanças. E nós somos também muito gratos ao Levi e à Jura por toda a paciência, pelo tempo de vocês. A gente sabe que a vida de vocês é muito corrida, né? E vocês estavam aqui toda semana. Um outro princípio... Tá acabando, sério. Que falou muito comigo, assim, a gente teve uma das semanas que foi falado sobre pedir conselhos. E eu confesso para vocês que os meus pais, eles já tentavam nos alertar há algum tempo, assim. Gente, olha, né, tomem cuidado, não dê passo maior que a perna, né. E entrava na cabeça blá, 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 e entrava, saía, e tudo bem, né. Então, o último testemunho que eu quero dar para vocês é que faz 2 semanas eu comecei a orar para que a formatura do Crown fosse no dia de hoje, no dia 15 de setembro. Porque eu já tinha combinado com a minha família que eles viriam para cá há mais de um mês. E eu fiquei orando. E daí essa semana a gente recebeu notícia. Gente, domingo vai ser a formatura do Crown. Eu falei, glória a Deus. Obrigada, Pai, por me dar a oportunidade de realmente edificar assim a minha fé, sabe? E eu queria hoje aproveitar os últimos segundos para honrar a vida dos meus pais, porque eu consegui chegar até o final. Eu concluí o curso e vocês sabem a dificuldade que eu tenho de começar e terminar as coisas. E, enfim, eu estou muito ansiosa por aquilo que o Senhor vai fazer nas famílias da igreja através do curso Crown. Amém? Glória a Deus. Queridos, Levi e Jura, os líderes também podem vir aqui. Amém. Quero... o pessoal sentou na frente hoje. Olha.
igreja agora está com a impressão de que eu sou um líder mau, né, para os outros. Aqui forço todo mundo a participar das coisas. Amados, eu queria honrar a vida do Levi e da Jura, em público também, porque houveram situações onde eles estavam na praia e vieram para dar o curso, houve até uma das vezes onde houve falecimento na família, e eles permaneceram para ficar e honrar a agenda deles conosco. Isso é raro, infelizmente é raro, porque há um zelo pelo reino de Deus, em servir ao Senhor, de forma que nos impactou pela prática mesmo. Então, que o Senhor possa recompensá-los de forma que a gente nunca conseguiria recompensar. Eu quero dizer a vocês que o que vocês fizeram vai impactar esse povo todo aqui. Então, que vocês possam vislumbrar, os campos já estão brancos. Agora é a hora da colheita, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Para nós foi algo especial. Como vocês ouviram aqui falar, não é nós, mas é a palavra de Deus que fala através das nossas vidas. Então, eu fico muito feliz. E quando o pastor falou isso, toda a honra e toda a glória tem que ser para Deus. Nós não somos merecedores de nada, nós somos instrumentos de Deus. E eu fico feliz por ser instrumento, então, mas a honra é dele. E eu fico feliz também porque pelos testemunhos que foram falados aqui, com certeza vai ter um dia que vai ter só testemunha, que não vai ter culto, né? Vai ser só testemunha, porque todo mundo vai querer testemunhar. E Deus é muito maravilhoso. E com relação ao que o pastor falou, também é algo que no nosso coração a gente aprendeu, que é tudo que fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor e não para homens. Se antes que recebereis do Senhor a recompensa, a Cristo o Senhor que está servindo. Então, quando você coloca no teu coração, na tua vontade, que você não está fazendo isso para ninguém, mas está fazendo para Deus, Deus te dá a recompensa. E é isso que mais a gente aprende nesse curso. E esse versículo que eles tentaram falar, que a Regi decorou aqui, que eu acho que era o que eu ia falar aqui também. Se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16:11. É algo que impacta, e é a primeira lição do curso. Então, quando a gente começa a ver que Deus está, através disso, querendo fazer algo nas nossas vidas, Ele quer o mínimo de nós. E a Bíblia fala também que meu povo peca, o meu povo falha por falta de conhecimento. E esse livro dá tudo isso. É a palavra de Deus. Então, não é uma história escrita, não é palavra, é versículo tirado da Bíblia, é dentro dos contextos que precisa ser tratado. Então, para nós é muito gostoso saber que tem mais gente que vai multiplicar isso, que é um talento que cada um de vocês está recebendo aqui. Então, agradeço pela oportunidade de estar servindo a Cristo e a essa igreja. E vamos entregar o diploma que nós temos aqui. Então, a Jura entrega primeiro para o Rodolfo e para a dona Dilma. Tem que... O Valdir e a Ivete. Querem bater uma foto? Bateu uma, depois você está. Valdir e Ivete. Agora talvez vocês não vão conhecer o Washington e a Karina, né? A inscrição delas era essa. O Alenir e a Regi. Aqui está como, na verdade, como foi feita a inscrição, né? Então, não... Também o João e a Sabrina. O Dagmar e a Leandra. O Israel e a Bruna. O Jean e a Juliana.
Felipe e Anne. Eduardo e a Sheila. O Siegfried e a Suelenita. Obrigado. Gratidão eterna por vocês. A Fernanda Grossel. Fernanda de Mello. E por último, que chegou no último dia atrasado na escola, na aula primeira, foi o seu original de Diana. Vamos orar? Amém? Eu vou fazer uma oração para todos vocês e os demais que estão aqui. Amém. Essa mulher aqui foi a nossa intercessora, aquela que... Ele é prático, né? Aqui é o senhor prático da coisa, que é necessário. Mas ela, a tua presença, a tua graça, o teu amor, o teu coração intercessório. Obrigada, Jura, pelo teu coração. Obrigada por toda oração, por cada palavra vinda assim, com tanta sensibilidade. A gente louva ao Senhor pela tua sensibilidade. Foi muito gostoso receber desse casal, foi muito bom receber de vocês. Vocês são umas bênçãos. Obrigada. Amém? Agora, como é que eu vou orar? Oh, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Somos gratas por todos esses teus filhos queridos que estão aqui, diante desse povo que está por esperar, porque com certeza, Senhor, eles já estão aprendendo e já aprenderam muito, porque a colheita grandiosa virá, porque eles são as sementinhas agora, Senhor, que eles vão estar semeando, Senhor. Papai, eles aprenderam a ser tantas coisas, mas especialmente agora, Senhor, eu oro para que esses talentos que estão nas mãos de cada uma aqui, Senhor, seja multiplicado. Usem, usufruem desse talento, não abandonem, não encolhem ele na gavetinha de vocês, mas usufruem, multipliquem. Os talentos estão na mão de vocês. Amém? Fazer uma foto, vai, Pri. Vocês aqui, ó, no meio. No meio aí. Vai aparecer? Amém. Amém. Vamos ficar de pé, amados, para encerrarmos esse tempo. Glória a Deus. Deixa eu dizer a você, não seja a barragem dessas águas que querem passar e avançar, porque a partir de você, o Senhor decidiu o ministério da reconciliação. A partir de você, o Senhor decidiu o alargar das estacas do reino dele. Então seja diligente, responsável. Primeiro passo, se inscreva. Amém? Primeiro passo, se inscreva. Pai, obrigado pelo privilégio da tua presença nessa noite. Obrigado pela palavra que o Senhor derramou sobre nossos corações. Obrigado pelos desafios. Nós aceitamos, Deus, sermos desafiados pela tua palavra, pela responsabilidade que cabe a nós, que o Senhor vem e entrega nas nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a igreja de dentro das igrejas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Ajuda-nos, Senhor Deus, leva-nos em segurança, abençoa nossa entrada, nossa saída. Que essa semana seja uma semana cheia da tua presença e da tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.